Para mim aconteceu o quê? Eu parei e pensei, falei, cara, cada dia que está passando, que é a questão do cada dia mais, é um dia menos. Qual foi a hora que você percebeu que, agora eu tô com um negócio aqui pronto, consegui, acho que pode dar certo, vou colocar em prática, e aí em tal dia eu posso pedir demissão? As mesmas reuniões, as mesmas metas, os mesmos KPIs, sabe? Só muda de interesse, as mesmas coisas, o mesmo tipo de cobrança que para mim já não fazia mais sentido algum. Uma dica, 2 dicas, 3 dicas, quantidade de dicas que você quiser dar aqui para quem quer fazer essa, né, transição de carreira para empreender. O salário, né, ele é uma droga. Ele é viciante. Você fica viciando, não percebe, mas você fica viciado nele. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera. Hoje quem está aqui com a gente é o Fábio Ramos. A gente está invertendo um pouquinho aqui os papéis, porque a gente também já deu uma entrevista lá para o canal dele. Bom, o Fábio, ele ficou pulando aí de multinacional em multinacional durante 15 anos, até perceber que a missão da vida dele era ser mentor de pessoas que queriam fazer uma transição de carreira para empreender. Bom, Fábio, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Meninos, o prazer é totalmente meu. Eu que agradeço essa oportunidade de bater um papo com vocês. Como você já mencionou, vocês deram entrevista para mim, né, no podcast Transição de Carreira Sem Medo. Foi super legal. E agora tenho a oportunidade de falar um pouquinho dessa minha transição, enfim, desse momento. E eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Oi, Fábio. Prazer também de estar aqui hoje com a gente, invertendo aí os papéis. Então, a gente já está aí ansiosa para saber como tudo isso aconteceu. Para começar do jeito que a gente sempre começa, em uma frase, Fábio, quem é você hoje? Hoje, eu posso dizer verdadeiramente que eu sou o Fábio Manuel Ribeiro Ramos. Hoje eu sou a pessoa que eu vim para ser mesmo, após toda essa experiência que eu tive no mundo corporativo. Hoje eu consigo dizer claramente que eu sou o Fábio, que eu posso ser realmente quem eu vim para ser, para ajudar as pessoas, enfim, a gente vai bater bastante papo, mas hoje eu posso dizer que eu sou o Fábio. Eu já dei aí um spoiler falando que você pulou aí de multinacional em multinacional, mas assim, rapidinho, o que você fazia antes e o que você faz hoje, né? Então, eu sou formado em engenharia elétrica, sou engenheiro de formação, e eu tive aí nesses 15 anos no mundo corporativo, entre a minha formação e até o momento atual. Eu passei em algumas multinacionais, como você introduziu e falou muito bem, e sempre na área comercial. Eu, desde a primeira empresa que eu entrei, primeira multinacional que eu entrei como trainee, eu já fiz um job rotation e vi que a minha paixão realmente nunca foi a engenharia em si, a área técnica, né? Uhum. Sempre foi, já comecei a descobrir a área de negócios, comercial, que já é um pouco mais do meu perfil. Então, no mundo corporativo, eu trilhei da minha primeira empresa até quando eu saí, sempre na área comercial, na área de negócios ou até de trading. E isso em diferentes setores, né? Setores de primários, telecomunicação, industrial, energia. E até o momento onde estou hoje, quando eu fiz minha transição de carreira efetiva, onde eu pude perceber realmente que eu tenho uma paixão em ajudar as pessoas que querem se libertar, como a gente fala, de sair da bolha do mundo corporativo. Quando eu fiz essa transição, quando eu iniciei esse processo, que tudo é um autoconhecimento que a gente tem que ter, né? Que tinha muito mais pessoas passando por isso e passam por isso do que eu imaginava. Muitas vezes eu pensava que, eu mudava de empresa, problema é a empresa. Não é. Mudava, às vezes, de setor dentro da mesma empresa, o problema é o setor, é o gestor. Não é. Enfim, e aí o problema, se a gente chama de problema, era eu, né? Eu não estava onde eu deveria estar. Bom, você já disse que foi tentando aí mudar de empresa, achava que o problema era a empresa, mudou de setor achando que o problema era do setor, mas em que momento, assim, foi no começo da sua carreira, foi no meio, que você começou a perceber que talvez você não estivesse feliz, que talvez você precisasse mudar em algum momento da sua vida? Sim, com certeza. Eu costumo falar que tem o momento do basta, né? Do chega ali, né? Que é essa virada de chave. Mas antes de acontecer isso,
Eu penso que isso é inerente para todo mundo que está passando por isso, e para mim não foi diferente, que teve alguns sinais, existem alguns sinais que vêm dando uns alertas de que, opa, tem alguma coisa errada, entre aspas, nesse sentido, que a gente tem que ajustar a rota aí. Em 2012, eu saí de uma multinacional que eu fiquei por 5 anos, e durante 6 meses, eu simplesmente não procurei emprego, não queria, mas emprego já foi um sinal ali, né? E aí dei uma consultoria, mas assim, nada profissional no sentido de estruturar, eu não fiz uma transição de carreira, chega, eu não aguento mais, vou sair. Fiquei ali 6 meses, né? Alguns podem chamar de sabático, outros não, que para mim não foi sabático, porque na verdade, bem real, eu curti, né? Eu fiquei de boa, enfim, viajei e tal, e só que, como tá falando, não estruturei, só que pintou uma oportunidade de uma pessoa que me chamou para bater um papo. E aí ele sabia que eu tinha bastante experiência nesse setor, e aí pediu para eu conversar. Eu conversei, e aí depois de uma semana eu montei um plano estratégico ali, ele gostou, me contratou, eu fiquei, acho que uns 8 meses, prestei uma consultoria ali, e eu achei super bacana. Então ali, na verdade, como eu não tinha feito, eu penso, né, hoje a gente olhando para trás fica muito mais fácil, né, que até é por isso que faz o sentido da vida de a gente poder evoluir sempre quando a gente olha para trás. Eu olhei, hoje eu olho e penso, se eu tivesse minimamente estruturado esse modelo de negócio, que para mim, naquele momento, não ficou claro, mas que hoje eu olho e falo assim, estava na minha cara ali, caiu no meu colo, eu com certeza, de 2012 em diante, até hoje, eu já não teria trabalhado em outras empresas. Em outros lugares, né? Exato. E aí, o que aconteceu? Eu gostei, achei bacana mesmo, não estar estruturado, só que daí, nesse meio tempo, eu deixei meu LinkedIn, estava ativo, entraram em contato comigo para falar sobre uma proposta, que tinha experiência, tinha um cargo e tal, que era meu perfil, batia bastante. E como, mais uma vez, eu não estava ali esperando nem isso, não estava também estruturado, entende? Prestei consultoria legal, fui remunerado por isso, nem sabia precificar, assim, foi muito, muito assim, foi levando, eu fui levando. Isso foi em 2013, né? E aí, de 2013 até a minha transição de carreira efetiva, eu passei daí por mais duas companhias, né? Então, assim, esse foi um primeiro momento de que, pô, é um aviso. Uma outra multinacional, que foi minha última, que eu fiquei nesses últimos 7 anos, também me chamou pelo LinkedIn. Eu não estava procurando, eu estava com essa dúvida, falei, pô, não tá legal, e se. Aí me chamou. E as coisas não acontecem assim também do nada, né? E eu vejo que, quando eu olho hoje para trás, eu vejo que essa virada de chave, ou esse basta, que são alguns momentos que, para mim, eu estou relatando aqui para vocês, até o último, que foi o final, foram momentos que eu tive propostas de emprego, propostas de outras empresas, pela essa ferramenta, né, pelo LinkedIn, sem, assim, minimamente eu estar atualizado ou procurando. Só que foram momentos que eu estava com essa pulga de e se? Aí eu vou lá e dou mais um voto, vamos chamar assim, porque eu quero deixar bem claro aqui para quem acompanha vocês no canal aqui, que assim, eu estou chamando de problema, né? Mas vocês podem chamar de outra maneira. Mas esse problema nunca é externo, sempre é com a gente. E é muito claro isso para mim, porque quando eu estava nesse gap, e se veio essa proposta, eu fui lá, acertei, porque oxigena uma outra grande empresa, vou fazer outra coisa, uma outra responsabilidade, outro nível enfim, responsabilidade, salário e tal. Então, você dá aquele, opa, não, é isso aí que eu preciso. Mas aí veio o último sinal, que daí para mim foi a gota d'água. O que aconteceu? Eu tive uma outra proposta para ir para o interior de São Paulo, na mesma empresa, mudar de área, ir para um outro setor assim, totalmente diferente, mexe com negócios também, né? Tá ligado a negócios, a business, como uma empresa muito grande, era como se fosse uma outra empresa dentro da mesma empresa, entende? Porque era outra área de atuação, e eu aceitei a proposta, fui, e quando eu fui, assim, logo que eu cheguei, a cidade legal, tudo, só que eu comecei, assim, nos primeiros meses, já percebi, mesmo fazendo uma outra coisa, outro nível de responsabilidade, enfim, tudo diferente. Mas eu olhei e falei, caramba,
que às vezes demorava 1 ano, 3 anos, 2 anos para cair naquela mesmice, aquele piloto automático de você olhar as mesmas reuniões, as mesmas metas, os mesmos KPIs, sabe? Só muda de interesse as mesmas coisas, o mesmo tipo de cobrança que para mim já não fazia mais sentido algum. Sim. Aí eu falei, cara, isso não é justo comigo, e não é justo comigo e também não é justo no quem me paga, né? Não é injusto porque, né? Você tá lá Então, com a sua vontade, praticamente, né? Exato, e ali esse foi o derradeiro, assim, que eu virei e falei, não, para mim basta, chega. Já tá, assim, daqui que eu preciso mais para perceber de que eu não faço mais parte dessa realidade. Que Sim. Esse tipo de coisa, essa realidade do mundo corporativo, esse sistema que eu chamo de arcaico, de CLT ali, daquele modelo de negócio, tipo de cobrança, já não fazia mais sentido algum para mim. E aí, essa foi a ruptura. E daí, para mim, aconteceu o quê? Que eu parei e pensei, falei, cara, cada dia que está passando, que é a questão do cada dia mais, é um dia menos. Cara, cada dia mais que eu estou aqui dentro, é um dia menos. Sim. Aí eu dei um basta. E, Fábio, você falou de vários sinais, mas assim, quando a gente pensa, e até para você contar para quem está ouvindo, assistindo a gente, o que você não curtia dentro de um corporativo? Você tinha algum outro sinal de sentimento, alguma coisa física, mental, que seja, que enfim, te deixava aí com essa sensação? Eu não cheguei a ter, que muitas pessoas têm, chega a ter burnout, que chega realmente a ter problema físico ali, mental, de ficar ruim mesmo, né? Seja da pressão, né, desse mundo corporativo, de metas e tal. Mas eu tinha algumas coisas que é também inerente para todo mundo, aquela questão de que sempre você curte, você não vê a hora de chegar final de semana, ou sexta-feira, ou aproximar o final de semana, que sempre a segunda-feira é um dia pesado, ou durante a semana para você acordar, você sabendo que você vai ter que fazer a mesma coisa, fica pesado. Então isso aí acontecia, e começou a acontecer, ficar mais latente nessas últimas etapas que eu falei aqui para vocês. Agora, a questão de sentimento, que assim, eu não sei se é porque apesar de eu ter feito engenharia também, eu sempre gostei dessa parte mais pragmática, mais exata, assim. Eu nunca fui um cara de expor muito sentimento, assim, sabe? E nesse período que eu fiquei nos últimos, que foi esse finalzinho que eu falei para vocês, onde eu comecei eu falei, opa, peraí, chega, o problema não existe, o problema não é o mercado corporativo, né? O problema é comigo. Se esse modelo não serve para mim, então o problema não é o modelo que se exploda, bem claro, e eu vou fazer o que serve para mim. Só que daí eu tive que colocar a mão na consciência, onde eu tive que realmente me conhecer melhor. Sim. Mas e aí, o que faz sentido para você? Quais são os meus reais valores? Assim, porque, assim, no começo, o sistema impõe para a gente, quando a gente sai do colégio, faculdade e tal, a gente tem que escolher uma profissão, escolher o que fazer. Antes mesmo, a gente tem a maioria, tem a autoridade de uma pessoa de 16, 17, 18 anos. Então, assim, aí eu parei e falei, não, eu tenho que me conhecer melhor em que sentido. Qual que é o estilo de vida que faz sentido para mim, que eu quero levar, que eu gosto, ou que não simplesmente que eu gosto, eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso o resto da minha vida. Não é essa a questão. As pessoas têm que entender que antes delas fazer um planejamento, colocar um negócio em prática, ou ver o que ela pode fazer fora dessa bolha, primeiro ela tem que ver o que faz sentido para ela. Só que a questão para mim é liberdade de decisão. Quando eu pude perceber que o que fazia sentido para mim é o que eu vou fazer no momento que eu quero, da maneira que eu quero, assumindo totalmente o ônus e o bônus da minha decisão, que isso só conseguiria ter essa real liberdade fora desse sistema, fora desse mundo corporativo. Então, esse foi o primeiro passo. Eu falei, não, peraí, então legal, entendi, já estou começando a me conhecer melhor nesse sentido. Aí a segunda coisa foi como que eu posso fazer isso, adaptar esse estilo que eu quero ter de vida, e também não ficar simplesmente achando que vou vender pulseirinha na praia. E quem quer vender pulseirinha na praia? Legal. Se esse é o estilo de vida dela.
Então, assim, que as pessoas têm que entender que muitas vezes, não, eu vou sair, vou empreender, vou montar um negócio, uma loja, vou montar um produto, ir para a internet e tal, só que não sabem realmente se isso vai fazer sentido por isso que acontece muito, depois de um mês, 6 meses, um ano, a pessoa desiste, ou a pessoa, enfim, a empresa quer, porque não faz sentido para ela. Ela não é o que vai preencher os valores dela, na verdade vai confrontar. E isso, Isa, não é uma coisa que você faz de uma fórmula de bolo, assim, uma receita de bolo, sabe? Isso é uma coisa muito individual, assim, é característica, personalidade de cada um. Só que uma coisa que eu percebi que acontece com todo mundo que eu já pude ajudar, conversar, que eu pude aprender, e aconteceu comigo, é que é dele estudar, pesquisar, ler, só que você realmente só vai ter essa noção, essa clareza, e os resultados começarem a surgir, de você se autoconhecer, de você ver as coisas que fazem sentido para você, quando você está em prática, você coloca em ação. Durante essa jornada é que vai se desenhando e vai se construindo, na verdade, né? Sim. Não adianta, não existe só de você ficar lendo ou livros de autoajuda, enfim, vídeos e etc. E você, não, agora sim, agora eu estou preparado, eu me conheço, e aí você vai para a vida, né? Sim, É uma coisa em paralelo, né? Acontece ao longo dessa jornada. Bom, aí chegou o momento do basta, que foi ano passado, certo? E você decidiu que você ia sair dessa empresa que você ficou aí por 7 anos. Como foi esse processo de pedir demissão, de, tipo, ter coragem mesmo? Como que você acha que você foi construindo essa coragem dentro de você? E você chegou, assim, a se planejar também? Conta pra gente um pouquinho como que foi esse finalmente aí dentro do mundo corporativo. Tá, legal. Para ser diferente do que foi lá que eu contei, que eu tive esses 6 meses ali de 2012, eu vi que verdadeiramente eu precisava ter um plano, né? Então, no começo do ano passado, começo de 2020, eu coloquei esse basta interno, falei, não faz mais sentido algum para mim. Então, opa, peraí, então vamos estruturar isso, vamos fazer de uma maneira minimamente profissional. Vamos fazer de uma maneira, Fábio, que eu não possa simplesmente jogar tudo para cima e sem saber. Realmente, o primeiro passo já sei que realmente não serve para mim esse mundo corporativo. Agora, o segundo passo, o que serve para mim? O que eu vou fazer? O que eu estava dizendo em relação, além de se autoconhecer, ver como que eu posso estruturar. Aí eu comecei, exatamente um ano atrás, porque foi nesses meados de lockdown, tudo quando surgiu no início de 2020. Foi onde eu falei, vou estruturar, comecei a pesquisar. Eu estava lendo bastante, e aí comecei a pesquisar sobre transição de carreira. Eu já sabia que eu queria empreender. Para mim, o que faz sentido é eu empreender. O porquê eu já tinha, né? Agora, o que e o como eu não tinha. Então, eu comecei atrás. Não tinha um ar ainda para você se inspirar, para você ouvir histórias de outras pessoas. Exatamente, meninas. Não tinha quem me dera, não tinha esse canal, não tinha se inspirar com outras histórias de outras pessoas. E realmente isso é verdade, porque não tinha nada. E aí foi um dos que eu falei, pô, mas ninguém... um passou ali, pesca uma história aqui, pesca outra ali, mas nada estruturado. Eu achava pessoas pinçadas, assim, sabe? Pessoas que fizeram transição, outra, mas nada estruturado, não tinha nada que pudesse mostrar ou um passo a passo, ou como fazer minimamente. E aí comecei a ver um outro programa de coaching, assim, mas é mais focado em carreira, né? Porque existe alguns tipos de transição de carreira. A transição de carreira que a gente está falando aqui, a transição de carreira que eu fiz, que é o que eu ajudo, é sair desse mundo CLT, demitir seu chefe e empreender, colocar o seu negócio em prática. Mas existe uma transição de carreira interna, né? Eu fiz transição de carreira dentro da própria empresa, indo para outra empresa. Existe transição de carreira quando a pessoa ela se aposenta e aí o que ela vai fazer no resto da vida, enfim. Então havia muitos programas assim, ajudando as pessoas a se recolocar no mercado, ou enfim. Eu falei, caramba, mas tá, beleza, então eu vou estudar isso. Como? Comecei do zero. Eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, aí comprei uma mentoria ali sobre o marketing digital, e aí, enfim, eu comecei daí a estudar na parte mais prática. Falei, então o que eu vou fazer? Pô, eu já dei uma consultoria lá em 2012, foi legal, usei um pouco do meu conhecimento naquela época, assim, assado.
Agora, eu gosto bastante da área comercial. Como é que é essa parte comercial, essa parte de vendas, de business na internet? Porque muitas pessoas pensam que é só questão de e-commerce, né? Você vender algo na internet, anunciar. E não, é um mundo que gira, assim como no meio físico, no meio digital também é um mundo assim, complexo em relação a você fazer marketing, vendas, etc. Aí gostei bastante, comecei a estudar, fiz um curso ali, fiz outro ali, e fui passando, abril, maio, aí onde eu tinha feito daí já um curso de coaching, achei legal, usei para mim mesmo, assim, daquela questão do autoconhecimento e criar hábitos mais, rotinas melhores, assim, saudáveis mentalmente, né, não só fisicamente. E comecei a surgir efeito, comecei a gostar. Enfim, aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Aí como eu falei para vocês anteriormente, comecei a perceber que tinha muito mais pessoas assim que estavam passando pelo que eu estava passando, ou passaram pelo que eu estava passando. E aí foi onde eu estruturei e comecei a estruturar, na verdade, colocar em prática um programa para eu ajudar as pessoas a fazer essa transição de carreira, para empreender. Aí eu vi qual que seria o modelo, que seria esse modelo que chama, como eu falei, consultoria ou mentoria. O nome não é o mais importante, né? O mais importante é identificar realmente a dor ali da pessoa, que eu passei muito por isso, e como que eu posso ajudar e resolver essa dor, né? Então, assim, eu sabia que eu tinha que colocar em ação, eu tinha que sair da teoria, estudar, sair da teoria e colocar em ação, e naquele momento era tocar em paralelo, que eu toquei em paralelo. E aí, Fábio, depois de ir estudando, testando, sendo ali nesse, né, começo de 2020 para entender aonde que você poderia atuar, o que faria sentido para você, qual foi a hora que você percebeu que, agora eu tô com um negócio aqui pronto, consegui, acho que pode dar certo, vou colocar em prática, e aí em tal dia eu posso pedir demissão? Legal. Isso daí aconteceu, como eu disse, é uma jornada, né? Só que existe realmente esse momento. Quando eu tive um passo atrás, que eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer diferente do que eu tinha feito em 2012, a primeira não, mas assim, que já foi logo do início, eu falei, então eu preciso me estruturar, eu, Fábio, financeiramente, eu ter o planejamento financeiro, o colchão financeiro, como falo, para que, a partir do momento que já está decidido que eu vou sair do CLT, e o meu negócio ele esteja estruturado ou não, se ele vai dar certo ou não, ou se tudo der errado, eu preciso ter um mínimo ali de colchão para poder, né, ter esse fôlego para colocar as coisas em ordem e tentar outra coisa, enfim. Falei, eu não quero, na hora que você olha assim e fala, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Deu tudo errado, o meu negócio não deu certo, tentei 2, 3 vezes outras coisas, também não deu certo, perdi dinheiro, não consegui rentabilizar, deu tudo errado, isso é a pior coisa que pode acontecer. E para mim não era, falei, a pior coisa que pode acontecer é eu vou procurar emprego e voltar para o corporativo. Isso aí para mim era um pesadelo, falei, isso não vai acontecer. E se chegar isso, acontecer isso, eu vou dar um jeito. Então, assim, para mim esse era o pior cenário. Então, esse foi o primeiro passo verdadeiramente que eu tive. Eu vou fazer um negócio estruturado. Legal. Aí eu estruturei essa parte financeira. Aí eu fui para, cara, como então agora eu posso fazer? Eu tenho que testar, fazer esse MVP do meu produto, desse meu serviço, eu vou testar e vou jogar no mercado e vou testando, né? Testei ali, não deu certo aqui, não tinha cliente. Aí comecei a pesquisar, saber o que as pessoas, a real dor que as pessoas nesse momento, nessa transição têm. Aí comecei a pesquisar, recebi algumas respostas legais. Comprei uma segunda mentoria, focado nessa parte de como trabalhar na internet, porque assim, todo mundo pensa às vezes, que eu falei, a internet não é só um e-commerce, você abre ali um carrinho de vendas ou tal, é toda uma estratégia, assim como no mundo físico, né? Então, como eu tenho bastante skill comercial, falei, cara, então eu quero aprender, usar tudo isso que eu tenho e jogar e aprender como se joga o jogo da internet. Então, eu falei, eu vou aprender esse jogo, né? E aí me joguei ali de cabeça, aprendi, testei, errei pra caramba. Só que, enfim, comecei a acertar. Só que isso é quando a gente está caminhando, porque parado, na inércia, nada acontece. Caminhando, comecei a ajustar e acertar. Aí um cliente ali, consegui ajudar uma pessoa aqui, ajudar outra pessoa ali. Isso foi agora no segundo semestre de 2020, mais para o final do segundo semestre de 2020.
Eu falei, não, legal, o caminho é esse. Para mim foi o suficiente, porque eu já estava num nível de assim, que não fazia mais sentido algum eu continuar tocando em paralelo, continuar nesse mundo corporativo, que eu já estava assim, realmente no limite do limite, que não estava fazendo bem para mim e também não estava fazendo bem para a empresa. E aí eu coloquei essa data que foi na virada do ano. Eu falei, para mim, então para mim bastou esses pequenos testes que eu fui adaptando ali no segundo semestre. E eu começou a surtir efeito de como se joga esse jogo, desse negócio que eu estava iniciando, que para mim bastou para falar, não, é isso, que agora 100% do meu tempo, quando eu tive, se está dando certo assim, com 100% da minha energia, do meu tempo focado nisso, pô, o mínimo que pode, o que pode acontecer de pior é continuar pequeno assim, demorar mais para crescer. Sim, mas tende assim, né, é bem mais provável do que eu focando 100% que eu consiga acelerar, escalar isso aí de uma maneira sustentável. E aí, Fábio, você comentou aí que você fez esses testes e tudo mais. Esses primeiros clientes, né, que você conseguiu eles através da internet mesmo? Foram pessoas conhecidas? Você já começou cobrando? Como que foi isso? Esse negócio, esse programa que eu montei, eu comecei diretamente no digital, 100% digital. Eu não usei a minha rede de relacionamento, no network, para oferecer, até porque o que eu decidi, que eu aprendi um pouco também nesse início desse negócio, que muitas vezes se a gente quiser abrir demais ou abraçar o mundo nesse sentido, a gente acaba não conseguindo nada. E eu quero dizer com isso? Quando eu fui nichando, quando eu fui segmentando e montando esse programa para ajudar um certo tipo de pessoa específica, entre aspas, mais fácil para eu poder vender ou poder até a palavra certa não é provar, mas para eu poder mostrar e a pessoa se identificar mais com a minha história. Então, foi bem segmentado isso. Então, os meus primeiros foi exatamente direto já com esse funil, né? O funil de vendas que a gente chama. Direto com o mundo digital, direto com a internet. Que eu montei do zero, não tinha Instagram. Então, eu criei do zero, assim, sabe? Eu comecei do zero, e aí respondendo, cara, é isso aí. Eu não, como eu fui bem segmentado para ajudar essas pessoas que se identificaram com a minha história, bem parecido com o que eu trilhei, eu fui, entre aspas, pescar direto do zero na internet, né? Mas quando você diz pescar da internet, o que isso significa? Que eu quero dizer o seguinte, porque assim, fica meio vago mesmo, né, a palavra assim, né, pescar, porque quando às vezes a pessoa pode perceber, você vai dando tiro para todo quanto é lado, oferecendo o que você tem e tal, mas existe uma estratégia, né, existe uma estratégia, assim, que, resumindo, de uma maneira bem prática, assim, bem simples, mas que dê para o pessoal entender, é igual um jardim, né? Se a gente você quer caçar uma borboleta, por exemplo, você pega aquelas negócios de caçar, aquelas redinhas, você sai caçando. O que é mais fácil? Você sair caçando no meio de tudo aí, ou você ter um jardim ali onde as borboletas vão ali e ali você caça. Então é isso. Você tem a sua rede social, você tem a sua estrutura ali, seu Instagram, seu LinkedIn, todas o seu YouTube, onde você tem uma mensagem que você está transmitindo, você tem um conteúdo genuíno, um conteúdo de valor ali, que você possa, de certa maneira, de alguma maneira, ajudar alguém, a pessoa se identifica com a sua mensagem, com o seu conteúdo, enfim, ela te ouve, ela lê o que você postou, ela, porventura, ela comenta, porventura, ela pode compartilhar com algum amigo, alguma amiga. Então é isso, você atrai as pessoas que se identificam com a sua mensagem. E ao longo, Fábio, desses muitos anos aí que você, enfim, foi percorrendo sua trajetória, você teve alguma coisa como inspiração? Legal. Na verdade, assim, muitas vezes a gente vai buscar inspiração em outras pessoas, né? Inspiração externa, inspiração em cases de sucesso que a gente vê, né? O famoso, sempre o palco das pessoas ali.
No meu caso, naquele momento que eu dei o basta e comecei a falar, pô, eu preciso me entender melhor como funciona esse jogo e entender melhor como que o Fábio funciona, eu pude perceber que a minha maior inspiração estava dentro de mim mesmo, de que eu era capaz, de que, pô, eu conseguiria fazer, simplesmente se eu me dedicasse a fazer. E quando a gente olha para dentro da família mesmo, né? Se eu, ali, pô, eu tive a própria história do meu pai, que ele não teve graduação, né, como faculdade, mas sempre, o mais velho de 8 irmãos, sempre trabalhou bastante. Não fez faculdade, não deu, e tocou a vida dele e foi super bem. Conseguiu criar. Eu sou mais novo de 3 irmãos, tenho mais 2 irmãos, e todos ali fizeram a trajetória, que daí meu pai ele veio disso, né? O sonho dele era formar os filhos, porque o sistema mostra isso, né? Tem que estudar, se formar, entrar numa grande empresa. E não que ele estava errado, né? Que foi aquilo que ele aprendeu, foi aquilo que todo mundo colocou ali para eles, né? Só que era uma inspiração no sentido de busca, né? De tentar. Meu pai sempre tentou, trabalhou, tem experiência em alguns negócios. E ali, quando eu pude olhar, falei, pô, cara, para mim chega, eu preciso fazer, me conhecer melhor, vou me dedicar, então eu posso fazer. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, tanta dificuldade que meu pai passou. Então, assim, quando eu pude perceber isso, falei, caramba, respondendo mais especificamente o que você colocou em relação à inspiração, pô, estava dentro de casa, está dentro de mim, eu posso fazer. E, Fábio, você aí, hoje em dia, além de ser um bom empreendedor, né, também ajuda pessoas a empreenderem. Então, nada mais justo do que a gente te pedir uma dica, 2 dicas, 3 dicas, quantidade de dicas que você quiser dar aqui, para quem quer fazer essa, né, transição de carreira para empreender. O que você tem para falar para a gente? Legal. Assim, falo com o maior prazer, porque assim, eu pude perceber que quando a gente faz uma coisa de uma maneira genuína, de uma forma realmente ali, que dá prazer em fazer, você vê resultados acontecendo, e para mim, assim, o que eu mais tenho assim, de missão mesmo, sem romantizar a palavra, é ver o maior número de pessoas fazerem aquilo que elas vieram para fazer. Então, assim, eu falei bastante aqui, enfim, a gente falou bastante, só que assim, se fosse para dar algumas dicas, não existe uma fórmula mágica, não existe um insight aqui que não é isso, vou fazer isso que vai dar certo. Só que, como eu falei anteriormente, algumas coisas são inerentes para todo mundo que está nesse processo. Então, assim, primeiro é você se preparar. Então, a maneira como você vai se preparar é aquele passo zero, aquele momento zero que eu falei, que tem que primeiro você ver o que faz sentido para você. O que é o teu estilo de vida, o que faz sentido para você. Se olhar para trás, olha para sua infância, para sua adolescência, enfim, para sua trajetória, com certeza você vai buscar coisas que realmente te deram prazer em você fazer, ou viajar, ou estar, e que você pode muito bem adaptar e poder fazer algum negócio que te leve ou te remeta a isso. Então, o primeiro passo é você olhar para trás ali e ver o que faz sentido para você, antes de você pensar em ter uma grande ideia ou pensar em algo para empreender. A segunda coisa, a partir desse momento, você tem que ter a clareza de que você não vai continuar e você não serve mais para esse modelo de negócio de CLT. Porque se tendo essa certeza, você não vai ter lá na frente o risco de, do primeiro tropeço que acontecer, e vai acontecer, a primeira dificuldade que tiver, e vai ter, você titubear e querer voltar, né? Porque isso tende a acontecer com as pessoas que ela tem a questão do medo, né? Porque o medo nada mais você é o desconhecido, né? É normal, isso é um instinto, né? Você não vai deixar de ter, você vai com ele mesmo. A coragem também não é... a coragem é você ir mesmo com medo. Então, você vai. Então, como você mitiga, né? Você minimiza esse medo? É você se estruturando, você buscando, né, conhecimento, pesquisando, planejando. Então, assim, tire um tempo para você. E tudo isso que eu estou dizendo, assim, mais uma vez, é o que eu fiz e quebrei a cabeça para caramba e fui adaptando. E cada um tem um momento, né, tem uma maneira, só que são coisas que você vai passar, e eu passei, e eu quero ajudar as pessoas, que eu falo, desviar, não é o caminho das pedras, né, é o caminho para desviar das pedras. Porque vai existir as pedras, elas vão existir, é o caminho para você desviar delas. Então, assim, faça em paralelo,
estude, planeje, busque lá atrás a sua história, busque o que faz sentido para você. A grande ideia, a big idea, que todo mundo gosta de falar, ela não vai vir assim, do nada você vai acordar e vai aparecer. Não é um potinho de ouro atrás do arco-íris ali que você vai encontrar o seu propósito, a sua grande ideia, não. Isso você vai encontrar, vai estruturar durante a sua jornada. Porque quando você está em movimento, isso vai te gerando clareza. Você está em ação, vai te abrindo essa clareza. Então, estruturar é legal, você planejar é legal, você buscar esse conhecimento, você buscar aprimorar algumas habilidades que você vê que é importante para você, isso é bacana. Não deixe de potencializar, mais uma vez, o que você tem de história, o que você tem de... Olhe para trás, o que você é bom. Todo mundo é bom em alguma coisa. Você que faça sentido para você, que te dá prazer em fazer. Então, todo mundo tem uma história. Então, olhe para essa história, potencialize elas. Porque as pessoas tendem a achar, eu não sou muito bom, por exemplo, em planejamento estratégico, então eu vou estudar muito para aprender planejamento estratégico, e acaba deixando de lado algo que ela tem uma habilidade muito natural, uma habilidade muito forte. Então, assim, não, pega essa habilidade muito forte que você tem, potencializa ela. Taca combustível nela, potencializa ela, adapta ela para esse teu novo momento, né, para esse teu planejamento. E as outras habilidades que você vai ter que se desenvolver no mundo do empreendedorismo, que isso aí é inerente para todos, você vai desenvolvendo em paralelo, mas potencializa o que tem de bom. E assim, e principalmente entre ação, sabe? Porque a partir do momento que a gente não coloque a gente não tem uma data, não mensura, né? Não coloca o tempo ali, não, sabe? Por mais, não, mas não está pronto, nunca vai estar pronto. Nunca vai estar perfeito, sabe? Não é questão também que muitas pessoas falam, né? O feito é melhor do que o perfeito. Na verdade, o feito ele é melhor do que o não feito. Se você não fizer, não adianta. Você pode ler quantos livros você quiser, você pode fazer quantos cursos, quantas mentorias você quiser, quantos cursos você quiser, mas se você não colocar em prática, não começar a testar, não vai funcionar, né? Então, assim, basicamente é isso. Isso que você falou de ter, assim, certeza, né, do porquê e de que você realmente não está mais a fim de trabalhar no modelo CLT. A gente conversou com uma entrevistada, nossa última entrevistada, a gente até perguntou, mas quando, você passou esse sufoco, porque ela passou um sufoco aí na vida dela, ela se frustrou super quando ela foi empreender. A gente perguntou, você não ficou com vontade, você não pensou em voltar atrás e ir para o mundo corporativo? Ela falou, não, isso definitivamente não, porque eu tinha elencado, mas era tanto motivo pelo qual eu não queria voltar para o mundo corporativo que isso, sim, no primeiro momento que eu fiquei lá frustrada, eu não tive vontade de voltar, porque eu tinha muito certeza e estava muito segura aí de que para lá não voltava. Perfeito, porque quando você escreve, né, principalmente isso é legal, você colocar numa folha os prós e contras de você continuar onde você está, de você fazer as mesmas coisas, ou de você arriscar, ou de você colocar em prática para empreender, você vai ver que a balança chega um momento que realmente, por mais arriscado ou desconhecido que seja você dar o passo para o empreendedorismo, ele vai ser sempre a balança muito maior, muito mais robusta do que você olhar e falar, caramba, mas só que as pessoas não percebem isso quando elas estão no piloto automático. Só quando para escrever, caramba, mas se eu continuar como estou, se eu continuar aqui no mundo corporativo, tem N coisas que é muito mais, que é contra e pesa mesmo. Muitas vezes as pessoas elas pensam o seguinte também, que a verdade é que o salário, né, sempre vem isso à tona, né? Ou seja, estabilidade não existe, né? Mas o salário, os benefícios, né, que é a famosa algema de ouro, né, que a pessoa ela tá ali, mas eu tenho um carro, celular, PLR, bônus, 13º, plano de saúde, plano odontológico, por aí vai. É uma algema de ouro, ela tá presa ali. Isso, assim, para mim, ficou muito nítido nessa minha transição, que eu esqueci de comentar, que eu acho legal falar aqui, que é o salário, né? Ele é uma droga. Ele é viciante. Você fica viciando, não percebe, mas você fica viciado nele. Assim,
metaforicamente, igual uma gaiola, você é um passarinho, todo dia você tem um alpiche ali, a pessoa está colocando. Aí você vê outras pessoas, você vê pássaros voando, um mundo gigantesco, só que para você não, eu estou aqui, vou ficar comendo meu alpiche aqui. Vai Então, o saber salário se é lá fora basicamente... tem alpiste tão bom igual esse, Não, né? não, tem muito melhor, tem o quanto você quiser, ou a hora que você quiser, só que você tem que ir buscar ele, né? Total. Não vai ter a hora, né? Todo meio-dia ali. O salário, ele é viciante, isso, a pessoa se prende a isso, não, todo dia 30 ou todo quinto dia útil, pum, vai pingar, vai pingar, vai pingar. Só que assim, cada dia mais é um dia menos, tá pingando, só que a vida tá passando. E aí, olhando para trás, quero saber de você, se você teria feito algo de diferente aí ao longo dos anos. A primeira coisa que vem na minha cabeça, muitas vezes parece mais clichê, não faria nada diferente, porque tudo tem sua hora. Bom, isso é verdade até a página 2. Porque eu, olhando para trás, eu faria diferente sim. Lá em 2012, quando eu comentei que eu tive essa ruptura do mundo corporativo, por menor que seja, sem estar estruturado, sem ter planejado, sem ter feito minimamente tudo isso que a gente falou aqui, eu tive a oportunidade de conhecer. Eu tive aquele momento que abriu a gaiola, eu saí. Fiquei 6 meses, depois eu voltei, assim, né? Eu já contei aqui, né? Não foi nada planejado. Mas eu teria feito diferente naquele momento, com toda certeza. Eu olhando hoje, obviamente que fica muito mais fácil a gente, com a experiência que tem, com tudo que passou, olhando hoje, enxergar isso de uma maneira muito mais clara. Bom, pessoal, chegou a hora então da hashtag choque de realidade. Então agora, Fábio, é para aquele povo que está falando, nossa, eu quero essa vida, essa liberdade, quero tirar minhas algemas de ouro. Mas conta para a gente aí a realidade aí da sua rotina, do seu dia a dia. Bom, eu acho legal esse quadro de vocês, né, choque de realidade, que realmente é isso. Para mim, o primeiro choque foi, aí cada um vai ter interpretação do bom, do ruim, se faz sentido ou não, mas para mim foi assim, um choque que foi quando eu efetivamente, oficialmente, né, eu me desliguei da empresa, que caiu numa quinta-feira. Aí o outro dia era, obviamente, a sexta-feira. E no mundo corporativo, quem está nessa bolha tem essa questão do sextou, porque assim, a pessoa, o único momento que ela vai conseguir ser, entre aspas, feliz é no final de semana ou 30 dias por ano nas férias. Que isso é um absurdo, mas enfim. E o meu choque de realidade começou ali. Eu acordei na sexta-feira, no dia depois, falei, caramba, velho, eu não trabalho mais, né? A primeira coisa que veio na cabeça, mas tipo, nada a ver, como não trabalho mais. Agora que realmente eu trabalho, porque eu vivo meu sonho, vou trabalhar para o meu sonho para mim, né? Não vou trabalhar e viver o sonho dos outros. Então, esse foi um choque de realidade que eu acordei, apesar de ser uma sexta-feira, eu falei, caramba, mas espera aí. Aí o outro choque de realidade que aconteceu comigo, que é a questão do tempo, né? Que o tempo são 24 horas, é uma das única coisa que é igual para todo ser humano, de qualquer lugar da Terra, é 24 horas. E o que você faz com essas 24 horas que é o que difere, né? Aí, se a gente fazer uma matemática básica, que de 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme, sobra só 8 horas. E aí as pessoas que estão nesse mundo corporativo não trabalham 8, fica 12, 10, enfim. E as outras horas que sobra sem tá dormindo, ela está insatisfeita, puta e reclamando de tudo. Porra, que vida de M, né? Então, o choque de realidade foi que, para mim, teve muito mais tempo. Porque eu acordei e falei, caramba, não tenho esse trabalho formal que estava me consumindo. Agora eu tenho 100% do tempo comigo, 100% do meu negócio. Aí eu pude perceber que essas 24 horas, pô, a sensação, né, ela é relativa, que era, pô, tá sobrando tempo pra caramba. Então esse foi um segundo choque. Agora, realmente, o terceiro choque de realidade, que eu quero falar com o pessoal aqui falando bem a verdade, que a partir do momento que para mim faz sentido que a liberdade de decisão, que eu tomei essa decisão, 100% do ônus e do bônus está na minha mão, e para mim é isso que eu queria. Não, seu chefe é você mesmo, é sua consciência, né, do que você tomou responsabilidade de fazer. E também alguns falam, não deixa de ser verdade, o seu chefe também são os seus clientes, né, porque o que você faz, você está vendendo algo, algum produto, algum serviço, você tem os seus clientes, enfim. Então, esse choque de realidade é que, sim, você percebe que você não vai deixar de fazer coisas que você não gosta. Você vai fazer coisa pra caramba que você não gosta.
Você vai fazer algumas coisas, seja burocrática, para quem tem perfil menos burocrático, seja coisas de vendas, por exemplo, tem pessoas que falam, não gosto de vender. Pô, todo mundo vende todo dia. E quando você é empreendedor, não existe empreendedorismo sem vendas. Não existe. Então, você vai fazer coisas que você não gosta. Então, isso é um choque de realidade, as pessoas têm que perceber de que você vai fazer coisa pra caramba que você não gosta. Só que aí vem uma diferença que para mim faz todo sentido, que é o seguinte. Quando eu estava no mundo corporativo, eu fazia coisas pra caramba que eu não gostava de fazer, mas eu fazia. E fazia porque tinha que fazer, né? Só que eu estava fazendo sempre para os outros, né? Uhum. Agora, quando eu olho hoje, tem coisas que eu não gosto muito de fazer, eu tenho que fazer, eu simplesmente penso, caramba, isso aqui eu estou fazendo é para mim mesmo, é para minha empresa. Porra, então, assim, você tem que ser congruente com o que você escolhe. Então, assim, o choque de realidade para mim foi esses três que eu comentei, né, brincando ali, falando a questão do tempo, só que é isso, você vai fazer coisas que você não gosta pra caramba, você vai ter momentos que você não vai querer fazer pra caramba, só que se você, para mim serve, você olhar e se perceber que tudo isso está fazendo para você, pro seu negócio, pô, faz total sentido. Vai lá e faz assim mesmo. E acho que você já falou um pouquinho, mas assim, o que você mais gosta dessa rotina e o que você menos gosta? Mais ou menos o que eu disse, que eu mais gosto é o que eu busquei, o meu estilo de vida, que eu falei lá atrás, de perceber que se encaixa e faz sentido para mim, que faz sentido para mim, para o Fábio, o meu estilo de vida é eu ter 100% da liberdade de decisão na minha mão. Uhum. Então, eu saber o que eu faço, como eu faço e a hora que eu faço, 100% na minha mão. Se eu quero fazer, eu vou fazer. Se eu não quero, eu não vou fazer. Sabendo e tendo real ciência, as pessoas têm que saber que todo o ônus e o bônus está na sua mão. Porque existe o ônus também. Toda decisão que você toma, todo ou não que você fala, você está falando sim para uma outra coisa e vice-versa. Então, para mim, a melhor parte é isso. E o que eu menos gosto, meio que vai com encontro com isso que eu falei, é que, assim, mesmo eu tendo essa decisão, sabendo se o que eu vou fazer ou não vou fazer, e podendo escolher por esse estilo de vida que eu escolhi, podendo ter essa liberdade, eu tenho coisas que eu não gosto de fazer e que mesmo assim eu tenho que fazer, e que daí acaba fugindo um pouquinho dessa questão da liberdade de decisão 100%, porque eu posso, se eu não fizer, o negócio não vai rodar, então assim, eu tenho que fazer. E segundo, se eu procrastinar, que é exatamente isso, eu deixar de fazer algo importante que eu tenho que fazer para ficar dando desculpas e não vou fazer e tal, isso daí só vai me prejudicar. Só que uma coisa que o pessoal tem que entender é que vai ter momentos, e isso pode acontecer, e no começo até aconteceu por algumas razões ali que eu fui adaptando, acontecer todo santo dia, eu ter que fazer algumas atividades que eu não gostava de fazer. Aí você pode parar e pensar, pô, mas eu deixei o mundo corporativo já porque eu tinha uma rotina que eu não gostava, enfim, e agora que eu estou empreendendo, estou colocando um negócio aqui em prática e tal, eu estou fazendo coisa chata pra caramba todo dia. Pô, bem-vindo ao mundo real, você vai fazer coisa chata pra caramba todo dia. Se puder falar rapidinho uma dica, tenta colocar no papel, se você no começo para ficar menos maçante, né? Quando você tem essa realidade que você está empreendendo e que o mundo é assim, você tenta colocar o 70-30, que eu chamo, que é assim, se 70% do seu tempo você fizer coisas do seu negócio que te dá prazer, porque assim, vamos colocar lá atrás que você já fez todo o trabalho de casa e você está fazendo, empreendendo com algo que faz sentido para você. Então, eu já vou nessa pressuposição que você está fazendo algo que faz sentido para você. Porque senão, nada que eu vou falar aqui vai adiantar. Você vai estar fazendo, vai estar infeliz do mesmo jeito que você está fazendo algo que você não gosta, que você não faz sentido para você. Então, a partir desse ponto, 70% do tempo você está fazendo o que te dá prazer, seja o que for, você está no seu negócio, está fazendo, e se nem vê o tempo passar, pô, legal. E 30% disso essa questão mais chata, vamos chamar assim, maçante, ou que você não gosta tanto, ou não tem tanta habilidade no começo, pô, tenta balancear no 70-30 que tá legal. Você vai ver que o dia vai ser muito mais leve se você balancear assim, né? E pensando aí financeiramente, Fábio, a gente vai se comparar aí com a sua última jornada na multinacional. Hoje você ganha mais do que antes? E se não, como que tá aí para você? Tudo certo? Não, é legal essa pergunta aí, porque assim, o dinheiro, né? As pessoas elas tendem a achar que o dinheiro é o fim também, né? O dinheiro é um meio
importantíssimo, é um meio que vai te levar para você o objetivo, seja qual for que você tenha, de vida, de negócio, realizações pessoais, né? Quando eu saí da companhia, da última companhia, eu tinha um salário bacana, legal, todos os benefícios, mas eu tinha total ciência de que quando eu empreendesse, eu não tinha essa meta, vamos lá, você tem que colocar uma meta e colocar um tempo, mas eu não tinha essa meta dos primeiros meses, que isso também é um erro muito comum, de eu ter que ganhar igual, pelo menos, eu estar ganhando mais do que o meu último contra-cheque, ali, né? Meu último lerite. Por quê? Porque eu sabia que o desafio era muito grande, porque eu estava me propondo, eu estava pensando a longo prazo, justamente para fazer diferente do que vocês perguntaram, do que eu teria feito lá em 2012, e também porque eu sabia, eu tinha certeza absoluta, que a partir do momento que eu estruturasse o meu planejamento financeiro e começasse o meu negócio, eu teria 100% focado nele, sem a CLT, saído, feito a transição de carreira, eu teria N oportunidades a mais, porque eu teria muito mais tempo focado nisso. Então, quando eu junto tudo isso, o meu retorno financeiro está muito maior em muito menos tempo do que eu imaginava. Especificamente do meu programa, eu coloquei 12 meses a partir do momento da minha transição, né, de estar focado nele 100%, de a partir de 12 meses eu ter pelo menos líquido, né, um rendimento do que eu tinha quando CLT, mas não só do salário. Daí você coloca na ponta do lápis ali, é um bônus aqui, aquelas coisinhas todas, né? Coisinhas é um modo de falar, todos os benefícios, né? Que você tem ali, da algema de ouro, e aí você faz a conta. E eu pude perceber que com menos de 3 meses eu já tinha um retorno maior. Já. E aí, Fábio, pensando nessas pessoas que estão infelizes, estão perdidas, não sabem o que querem fazer, não sabem se é transição de carreira, que dica motivacional você daria para elas ali? Olha, isso é legal, essa pergunta, porque assim, a motivação é muito clichê hoje em dia, todo mundo fala, autoajuda, frase de para-choque de caminhão e tal. Só que assim, cada um sabe onde o calo dói, né? E eu pude perceber isso quando eu falei que eu era uma pessoa, que eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil, não sou de me expor muito emotiva nesse sentido. E aí eu pude perceber que todo mundo, todo ser humano é igual no sentido que tem o sentimento e saiba onde o calo dói. Quando eu pude perceber que eu pude melhorar a minha rotina e a minha saúde mental, que para mim, como que foi? Eu conseguindo melhorar meu sono, acordando mais cedo, um hábito de leitura. Para mim funcionou, que é criar hábitos que faça bem para todo mundo, que fez bem para mim. Eu tirar ali meia hora para ler o que me dá prazer, os livros que eu gosto, e comecei a fazer uma rotina de meditação. Todo mundo também pensa que meditação é você ficar parado, sem pensamento nenhum, e fazendo posição lá de yoga. Não é isso. A meditação, você tinha um tempo para você se desligar do mundo, desligar de tudo, e você tem aquela, né, você está centrado em você. Então, para mim, funcionou bastante essa questão para eu me autoconhecer, foi ter essas leituras e criar um hábito de leitura, um hábito, toda manhã eu acordo, escrevo no caderno as coisas ali que eu sou grato, escrevo também as coisas que eu posso fazer de melhor, faço minha leitura, nem que seja 2 páginas, mas eu faço minha leitura e me concentro ali, tiro esse tempinho para mim. Isso eu já comecei a fazer, mesmo quando eu estava tocando em paralelo, estava lá no corporativo, e isso me ajudou para caramba, porque por menor que seja esse tempo que você fica centrado, e para mim funcionou muito bem, e no começo do dia, que é a primeira coisa que você faz, que o nosso cérebro tende a entender que o resto do dia vai ser mais ou menos nessa pegada, né? Você já começa mais acalmado. Você já começa já de uma maneira acorda ali estafado, ou já vendo coisas que não vai te agregar nada e só vai te deixar uma energia pior, o seu dia já começa assim, só tende para o buraco, né? Então, para mim, funcionou isso. E melhorou bastante. Me deu uma clareza muito maior. E para terminar, da nossa pergunta clássica aqui, o que significava trabalho para você antes e o que significa trabalho para você hoje? Antes, trabalho para mim era profissão, né? É o que eu sou, né? Eu sou formado em engenharia, eu sou executivo em tal área, eu sou isso. Isso para mim era trabalho, era linkado a essa profissão, né? Mas a partir do momento que eu parei de pensar, falei, mas a gente tem, por exemplo, 47 cursos superiores, só que a gente tem 737 maneiras de trabalhar
profissões. Então, uma coisa não bate com a outra. Então, assim, trabalho não é o que eu faço ali, o que eu sou, né? Na verdade, é o que eu estou fazendo. Eu tinha essa ideia, né? Hoje, para mim, trabalho simplesmente nada mais é do que uma extensão do que eu sou, né? Eu fazer alguma atividade do que faz sentido para mim, que me faz bem e que eu sei que minimamente o que eu faço, o que eu entrego como valor, né, como produto ou serviço, faz sentido e ajuda outras pessoas também. Então, para mim, essa extensão, a partir do momento que eu percebi que para mim hoje trabalho é isso, fica tudo mais leve, né? Faz tudo mais sentido para mim. Bom, gente, então o que ficou de reflexão na entrevista do Fábio é que a mudança tem que ser interna. Às vezes não adianta você mudar de área ou até de empresa, sendo que o problema está em você. Se estruture, se planeje, mas saia da inércia e haja, porque um dia a mais dentro do lugar que você não quer é um dia a menos para você. Bom, Fábio, muito, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. A gente gosta muito desse tema, né, obviamente, mas assim, ter um expert para falar sobre isso é muito bom, porque traz ainda mais dicas e mais, né, vivência aí para quem me deve. Então, muito obrigada mesmo, só agradecimentos. Isso, eu que agradeço total vocês, meninas, porque o trabalho que vocês fazem de verdade, a gente vê que é bem genuíno, vocês fazem de coração e fazem super bem feito. Eu disse aqui já no começo de que quando eu procurei isso há um ano atrás, não tinha nada nesse sentido, infelizmente não tinha, e hoje tem o pessoal aí poder ter esse conteúdo, esse canal, esse material vasto de pessoas de perfis diferentes, pô, show de bola, muito legal mesmo. E a oportunidade de eu poder conversar com vocês, poder expor um pouquinho da minha história também, para o pessoal que não conhece aí. Então, só eu, de verdade, que tenho a agradecer a vocês. Gratidão por ter me feito esse convite. Super obrigada também, Fábio. Quero te agradecer por ter contado aí um pouco da sua história, das suas mudanças, das coisas que você teria feito diferente olhando para trás, né? Isso também é bacana de ouvir. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui no Quem Me Dera hoje. E para você que gostou da história do Fábio, se inspirou com ela, segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, porque toda quinta-feira tem uma história nova para vocês.